Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, nós estamos para iniciar mais uma quaresma e neste período, neste tempo forte de conversão, vem à tona os grandes temas da quaresma, que são a oração, a penitência, o jejum e a caridade. E o que acontece com os católicos é algo realmente indizível, porque a maior parte, não compreendendo bem estes conceitos, o que é muito comum nos tempos de hoje, essa confusão de ideias e de conceitos, acabam por fazer errado aquilo que seria a prática da quaresma, a prática quaresmal. Por isso é importante a gente entender o que significa, é importante que nós entendamos bem o que significa cada um desses conceitos, a fim de que nós possamos colocar em prática as coisas como determina a Santa Igreja. Então, quando nós falamos de oração, quando falamos de penitência e jejum especialmente, e de caridade, sobretudo na oração e no jejum, há um desvirtuamento do entendimento real do que sejam estas práticas. Quando se fala da oração, por exemplo, as pessoas, elas parece que deixaram de compreender que orar, rezar, significa falar com Deus, é levar a alma, a mente, o coração a Deus, que podem ser traduzidas em palavras ou simplesmente em pensamentos, mas significa estar em conexão com Deus. Muitas pessoas, confundindo conceitos ou tomando assim de maneira literal determinadas formas poéticas de se dizer, acabam pensando o seguinte, porque ouviu que um padre fulano, um bispo ciclano, disse que quem faz caridade já está rezando, quem faz o bem já é uma oração. Não, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Rezar significa, então, falar com Deus. Caridade significa fazer o bem ao nosso semelhante, ao nosso próximo e assim por diante. Existem as obras de misericórdia, que são 14, 7 espirituais e 7 corporais, mas são coisas distintas. Nós devemos, além de fazer a caridade, devemos também tirar tempo para estarmos com Deus. E, aliás, das coisas mais importantes que você pode fazer nesta quaresma é adquirir a virtude da oração que a grande maioria dos católicos, infelizmente, não tem. A grande maioria não tem o hábito da oração e apenas faz, às vezes, um sinal da cruz quando levanta ou quando vai dormir, reza ali, quase morrendo ali de cansado, um Pai Nosso, uma Ave Maria, quando faz. Então, a maior parte limita-se a isto. E isto não é ainda virtude da oração. A virtude da oração consiste, de fato, em adquirir aquele hábito de elevar a mente e o coração a Deus, tirar um tempo que seja exclusivamente de Deus. Não é rezar apenas enquanto está trabalhando ou enquanto está fazendo alguma outra atividade. Podemos fazer isto também, mas nós não podemos limitar o nosso contato a Deus apenas dessa forma secundária. Nós precisamos tirar algum tempo exclusivamente para Deus. A sugestão que dou a todos aqueles que querem realmente crescer na sua vida espiritual é isto, que pelo menos meia hora, especialmente na parte da manhã, acordem um pouquinho mais cedo, e façam as suas orações. Que orações? As orações da manhã e especialmente a oração do terço. Podem também, a oração do terço demora 20 minutos no máximo e rezado de maneira calma. Se quer então acrescentar ali a leitura da palavra de Deus, que vai durar entre um capítulo pelo menos, entre 5 e 10 minutos, então você vai ter meia hora de oração. Ou pelo menos reze o terço. Então isso já será um grande passo, mas o importante é fazer todos os dias. O importante é perseverar, também naqueles dias que está cansado, naqueles dias que não está com vontade, naqueles dias que está entediado, naqueles dias em que não há uma motivação do que realmente maior do que aquela que é a necessidade que nós temos de Deus. Mesmo que os sentimentos estejam ali confusos, enfim, nós estejamos desanimados, mas persevere na prática. É a perseverança na execução desta boa obra, ou seja, da oração, do louvor a Deus, todos os dias, é que firma-nos e que faz em nós consolidar-se a virtude. Todos os dias. Aproveite esse tempo da quaresma, que é um tempo especial, que Deus dá graças especiais para a conversão e adquira a virtude da oração. E em função da oração que se estabelece, quantas graças advirá a você e a sua família. A sua família que precisa de paz, que precisa de conversão também, que precisa de que as coisas se ajeitem. A sua família que precisa tanto de Deus, de harmonia.
encontrará com certeza muitas destas graças ou todas elas a partir da oração que você estabelecer em sua vida. Haverá tribulações e provações, mas saiba que será diferente enfrentar tudo isto com a graça e com a força que vem do alto, e que vem do alto por causa da súplica que você faz na oração. Então estabeleça todos os dias como meta, reze todos os dias. Acorde um pouquinho mais cedo, né? Porque isto vai orientar todo o seu dia e vai te levar a um crescimento espiritual muito maior. Isto é oração, tirar o tempo para Deus. Não confunda, portanto, as coisas. Fazer caridade é uma coisa e rezar é outra. As duas coisas são necessárias. Senão a igreja nos mandaria apenas fazer caridade, apenas fazer o bem aos pobres, aos doentes, às pessoas que necessitam. E não é apenas isto que nós precisamos fazer, tá? Nós precisamos, então, também tirar tempo para Deus. Não se esquecer que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós fazemos isto, nós somos capazes de amar o próximo como a nós mesmos. Mas não é possível também querer ter um amor verdadeiro ao próximo sem ter este amor a Deus. Por isso, a oração ela é necessária. E aqui traduzindo em termos muito simples e práticos, né? Nas palavras de Santo Afonso Maria de Ligório, a importância capital, a importância fundamental da oração, essas palavras que ele disse: quem reza se salva, quem não reza se condena. Tá aqui então, rezar é falar com Deus, é preciso rezar. Depois, outro tema que outro conceito que é bastante adulterado, que é muito, talvez eu diria, é o mais adulterado de todos, que é o tema da penitência, do jejum e da penitência em geral. Quantas vezes, especialmente nessa época, a gente recebe notícias, mensagens, melhor falando, recebe também às vezes trechos de alguma pregação, homilia de um padre, de um bispo, enfim, pensamentos, essas coisinhas aí que mandam mensagens no WhatsApp, etc., falando assim: nós devemos fazer o jejum da língua, nós devemos fazer o jejum do pecado, nós devemos fazer o jejum do egoísmo. Mas pelo amor de Deus, é evidente, evitar o pecado. E entre os pecados está a fofoca, está a maledicência, né? Então, evitar o pecado não é não é uma forma de penitência, isso é obrigação. Porque quem não evita o pecado, quem cultiva o pecado, vai parar nos quintos do inferno, evidentemente. Portanto, evitar o pecado é algo que é uma condição para todos aqueles que querem viver em comunhão com Deus. Jejum é outra coisa. É evidente que é possível entender o que estas pessoas querem ao falar isto. Quando falam de jejum da língua, jejum do pecado, etc., querem dizer de não fazer isto. Ou seja, abster-se de fazer fofocas, maledicências, ou de cometer coisas que ofendam a Deus ou o próximo. Enfim, mas esses conceitos não podem ser confundidos. O que é jejum? Jejum significa abster-se do alimento, da comida, seja de maneira parcial, seja de maneira total. O jejum que a igreja exige particularmente é um jejum muito leve, é um jejum muito simples, o jejum chamado eclesiástico. E os dias obrigatórios do jejum, na quaresma, são na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Lembrando que, na verdade, as pessoas devem jejuar todas as sextas-feiras do ano, jejuar e abster-se de carne, porque é isto que diz o mandamento da igreja, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja, quarto mandamento da igreja. Portanto, jejuar não é não falar, não é não pecar. Jejuar é abster-se do alimento. Isto é o conceito correto e quando a gente entende isso, a gente obedece. E insisto nisso por quê? Porque muitas pessoas, ou por falso entendimento, por uma auto-enganação, ou simplesmente por realmente não entender, acabam pregando desta forma, dizendo que nós não precisamos deixar de comer as coisas, basta a gente não falar mal de ninguém. Não, isso é falso. Absolutamente falso. E por causa destas falsificações, a gente precisa fazer uma catequese que seja concreta, uma catequese que seja exata, a fim de que as pessoas, sabendo o que a igreja nos determina, possam obedecer e fazer a vontade de Deus acontecer nas suas vidas, especialmente em tempos fortes de conversão, como é a quaresma. Então, jejuar significa, repito, abster-se do alimento, quer dizer, não comer, ou de maneira total ou de maneira parcial. O jejum eclesiástico, vou aqui explicar brevemente, porque já tem vídeos a respeito disso, enfim, consiste em fazer apenas uma refeição no dia, uma refeição completa, certo? Uma refeição completa quer dizer você comer até saciar-se. Isto é uma refeição completa.
tá? Você pode, por exemplo, fazer um almoço completo ou um jantar completo. E outras duas refeições incompletas. Normalmente meia ração, ou seja, metade daquilo que você é habituado a comer. Exemplo concreto. Você pode, por exemplo, ou não tomar café da manhã, ou tomar apenas metade daquilo que você tem o hábito de fazer, certo? Depois pode almoçar normalmente, menos carne, evidentemente, e depois, no lugar do jantar, você apenas faz um lanche mais leve, metade daquilo que você estaria habituado a comer. Isto é o jejum eclesiástico, que é, portanto, muito acessível, muito fácil de ser realizado. É evidente que a pessoa que tem saúde e quer fazer um jejum mais rigoroso, muito bem, seria bom que fizesse. Por exemplo, poderia fazer o jejum pão e água, se você tem saúde para fazê-lo. Poderia fazer, então, abster-se do alimento, assim, por exemplo, fazer apenas uma refeição. Jejum o dia todo, sem comer nada, apenas bebendo água. Água e pão não quebram o jejum. Então, apenas comendo água, bebendo água, né? E depois pode jantar, por exemplo. Isto é uma forma de fazer jejum. Ou só líquidos, e assim por diante. Então, a pessoa, e quando eu falo líquidos, eu não estou falando de caldinho, de coisas que sejam com carne, não, por favor. Né? Às vezes a pessoa quer fazer um caldinho de frango, um caldinho... Não. Deve abster-se de carne. E carne aqui, só para que fique claro também, significa a carne de todos os animais de sangue quente. O que significa animais de sangue quente? Carne, em geral, excluindo peixes e frutos do mar. Frutos do mar e peixe poderiam ser comidos nesses dias de jejum. Mas os outros tipos de carne, não é? Nem carne de frango. Alguns pensam que carne branca, né, como carne de frango, pode ser consumida, mas não pode. Entende? E é um pecado grave a pessoa tendo consciência de que daquilo que a igreja determina, né, o jejum obrigatório, a abstinência nestes dias, come carne advertidamente. E quem é obrigado ao jejum? Pessoas que têm de 18 anos até 60. Esses são obrigados ao jejum. Que não estejam com alguma doença grave, ou grávida, enfim, ou que não tenham um trabalho tão pesado, né, que exija dele ali uma alimentação mais forte. Mas todas as outras pessoas, em circunstâncias normais, devem fazer o jejum, e a abstinência de carne é a partir dos 14 anos. E aí não tem idade, até 200 anos. Enfim, de qualquer forma, a pessoa deve procurar entender isso bem para colocar em prática. Tá? Obrigatório, repito, é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Mas todos os dias do ano, e mais ainda na quaresma, nós somos chamados a fazer o jejum e abstinência de carne nas sextas-feiras. Nas sextas-feiras, certo? Portanto, esses são os dias obrigatórios. Os outros dias vai da generosidade de cada pessoa. Há outras pessoas que fazem também na quarta, que fazem no sábado, que fazem a semana toda, apenas comem carne apenas no domingo, e assim por diante. Isto vai da a generosidade de cada um. A igreja ela pede o mínimo e nós devemos depois fazer algo para complementar, ok? Então, jejum é isto. Não é simplesmente não falar mal das pessoas. Isso não é jejum. Isso é obrigação de todo católico. Jejum refere-se ao alimento, por favor. Certo? Então, e em relação à caridade, significa sim, claro, socorrer os doentes, socorrer as pessoas necessitadas materialmente, mas não apenas estes. Existe um socorro aos pobres espirituais que é ainda mais urgente e mais necessário, embora não substitua o socorro material quando nos deparamos com algum caso em que as pessoas precisam, evidentemente. Mas o que eu quero dizer é que, nesse tempo da quaresma especialmente, devemos procurar colocar em prática a nossa apostolicidade, a nossa missionariedade. Então, quantas pessoas que estão sofrendo, quantas famílias que estão sofrendo simplesmente pelo fato que estão longe de Deus e às vezes não têm a consciência, né? Por exemplo, sofrendo com a desunião, com a infidelidade, com a falta de perdão, com ali tantas chagas dentro dos lares, porque longe de Deus e de sua graça. Quantas pessoas católicas que vão à missa todo domingo, né, que são batizadas, crismadas, mas não movem uma palha para poder evangelizar os seus irmãos. Isto é muito triste. Significa que a fé dessas pessoas está muito mal compreendida e muito mal vivida. Porque quando a gente entende que, de fato, Cristo é a nossa salvação, que Ele é a nossa paz, como a gente então se abstém? Como que nós nos eximimos desta responsabilidade de levar aos outros a palavra dele? Então, se as pessoas fizessem, cada pessoa aí que participa nas paróquias fizesse pelo menos um cenáculo, ou seja,
fosse a casa de alguém, seja dos seus vizinhos ou de outras pessoas aí que estão afastadas, rezasse um terço, uma vez na semana, fizesse algo disso. Um terço, quer dizer, você vai gastar aí 1h30, 1 hora para poder fazer isso. Então, fizesse ao menos isto, então quantas pessoas poderiam se voltar a Deus? Quando elas fossem compreendendo que a vida com Deus, de fato, é diferente. Não, a vida com Deus é outra coisa. Então, quantas dessas famílias seriam aliviadas? Encontrariam a paz, encontrariam ali a luz, encontrariam força para superar determinadas situações que têm levado, claro, ao sofrimento tantas e tantas pessoas. Não significa que, encontrando Deus, não tenhamos sofrimentos. É claro que teremos sofrimentos, mas é diferente enfrentar os sofrimentos com a força do alto, que vem através da oração, que vem através da fé em Deus, do que enfrentá-las sozinhos, porque assim a vida nos esmaga. Então, tempo de exercer esta alta caridade, ou seja, de trabalhar para levar Deus às pessoas e trazer as pessoas a Deus. Portanto, irmãos, oração, tirar tempo para Deus, ao menos meia hora por dia. Faça isso durante essa quaresma. Jejum de verdade, tá? Jejum de verdade, abster-se do alimento, em parte ou totalmente, conforme a capacidade de cada um, fazendo pelo menos o jejum eclesiástico, que é este aí, né, que consiste em fazer apenas uma refeição completa no dia, podendo fazer até 2 incompletas, ok? E o abster-se da carne, quer dizer, não comer, né, a carne de animais de sangue quente e apenas limitando, se for comer alguma coisa a esse respeito, limitando-se apenas a peixes ou frutos do mar. É isto. Que Deus abençoe a cada um durante esse período forte de penitência e que cada um alcance a graça, primeiro da sua conversão, daqueles que compõem a sua família, o seu círculo de amizade, e assim possa também Deus fazer uso de você para que muitos outros se voltem a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.